Então, aqui está o roteiro, né? Antes, deixa eu explicar que a formatação desse roteiro não é a mesma do roteiro original. Eu escrevi esse roteiro há mais de 10 anos, ainda não tinha adotado Algures como nome artístico oficial e na época eu usava o Microsoft Word para escrever e formatar os roteiros. Então eu reescrevi, na verdade, esse roteiro no Fade-In, que é o programa de roteiro que mostrei como usar na aula 9, porque é a formatação que eu estou usando atualmente. Mas a descrição, os diálogos são exatamente os mesmos, tá? Eu só copiei e colei para o Fade-In por questões didáticas, né? Por questões educativas. Só estou comentando isso por uma questão de transparência, mas nessa aula a formatação é menos relevante, né? O que importa é o que eu vou comentar sobre o roteiro. Bom, a trama de Meninos e Monstros gira em torno de um garoto que nos anos 80 faz amizade com uma criatura e acabou transformando essa aventura em história em quadrinhos. A história por trás dessa HQ é curiosa. Eu resolvi escrever ela porque o Adam, desenhista dessa história, fez uma piada no grupo, né, dos criativos, dizendo que eu e o Frank, que éramos os dois roteiristas da seção de quadrinhos da revista do Caxiense, só fazia histórias em que alguém morria. E apesar de ser uma piada, eu tomei isso como um desafio e resolvi fazer uma história mais otimista e que não tivesse nenhuma morte, mas que ainda assim fosse uma história interessante com um certo impacto. A primeira página do roteiro tem 11 quadros. Eu não costumo usar mais do que 6 ou 7 quadros por página, no máximo 8, se tiver pouco ou nenhum texto. Mas aqui a gente podia trabalhar num formato maior que o tradicional de uma HQ, né? Então o próprio contexto permitiu, né, um comprometimento com uma organização de quadros melhor. Nessa história, diferente do que eu faria normalmente, que é começar com a descrição do quadro, eu comecei com uma narração que levava aos créditos. Eu fiz isso porque parte da brincadeira da história era emular uma história em quadrinhos e como a história começa nos anos 80, achei interessante pegar como referência um modelo de HQ mais antiga. No caso, esse modelo incluía um padrão que tinha uma narração rápida no início, né, na primeira página, logo no topo da primeira página, contextualizando a história e os personagens, seguido dos créditos. E é por isso que, logo depois da narração, eu já incluo os créditos da história. Mas não é isso que eu faria num roteiro comum meu, digamos assim. Tá? Isso é uma questão estética. Depois dos créditos é que começa a história propriamente dita. O primeiro quadro normalmente é o que chamamos de establishing shot, o quadro que posiciona a história no tempo e no espaço. Existem várias maneiras de fazer isso, tá? Muitas histórias mostram uma visão geral da cidade ou da região onde o personagem, né, da área onde o personagem começa a história, só para dar alguns exemplos, né? No meu caso, como o roteiro não é uma ficção histórica, eu não me preocupo tanto em ficar mostrando os arredores. A localização que importa aqui é que seja o telhado da casa onde Felipe, o nosso personagem principal, mora. Também não tem nenhuma necessidade em especificar que tipo de vizinhança Felipe mora, se é pobre, se é classe média, rica, etc. Pois isso não é relevante para a história. Mas, considerando os temas, se você tiver um desenhista mais sagaz, ele vai fazer a sua própria interpretação da história. Mas, como eu disse, isso também não é muito relevante para a história. A descrição desse quadro é bem objetiva. É noite, estamos nos anos 80, e eu descrevo que o Felipe está subindo no telhado com uma barra de chocolate. Aqui existe um lance de continuidade importante. Eu tenho que especificar que ele segura uma barra de chocolate porque essa barra vai ser importante daqui a poucos quadros. Se eu não mencionar a barra de chocolate, o desenhista vai presumir que ele subiu pela escada sem estar segurando nada. Claro que se ele ler o roteiro com atenção, ele vai perceber que isso é importante quando ele chegar mais adiante. Mas é o seu trabalho como roteirista facilitar o trabalho do desenhista, porque quanto mais simples de entender for o roteiro, mais rápido o desenhista consegue terminar as páginas. O primeiro texto é uma narração. Aqui nessa primeira página, a história possui uma narração em primeira pessoa, por dois motivos, um conceitual, o outro prático. O motivo conceitual é que, spoiler, nós vamos descobrir mais adiante que esses eventos estão sendo contados numa história em quadrinhos, e a narração em terceira pessoa ajuda a deixar claro que alguém, quem quer que seja, está contando uma história. Esse trecho da história não está simplesmente acontecendo no presente da história, digamos assim. Ou seja, é como se fosse um flashback.
Lembrando que a gente falou bastante sobre essa questão de narração como estando fora da história e sobre trabalhar com flashbacks. E isso fica bem claro, né, na comparação das cores também, quando eu mostrar para você a página pronta. Mas como isso não tem a ver com a questão de escrever quadrinhos, está além do escopo do nosso curso. Mas você vai poder reparar isso quando olhar a HQ pronta. O motivo prático é que a narração em terceira pessoa ajuda a contar a história sem que eu tenha que mostrar. Quando você está limitado pelo espaço, como no nosso caso, que a gente tinha só 2 páginas para contar uma história inteira, você acaba tendo que usar artifícios como esse para facilitar a sua vida e a do leitor. Eu sei que eu já falei em outras aulas que o ideal é a gente mostrar as coisas acontecendo e não falar que elas estão acontecendo. Mas nesse caso específico, a narração serve a um propósito que não é só o prático. Então, se encaixa no contexto e eu consigo me safar um pouco de contar ao invés de mostrar. Os 2 diálogos off-panel, ou seja, fora do quadro, deixam mais específico a sutileza da narração, que não diz diretamente que os pais do garoto costumam brigar com frequência. Mas, se alguém não tiver entendido o que barulhento quer dizer nesse contexto, as falas, né, que o leitor provavelmente vai interpretar como sendo dos pais dele já deixam isso bem mais claro. O segundo quadro também é bem objetivo, eu só descrevo as 2 ações principais, que é o Felipe comendo chocolate sentado no telhado enquanto alguém se aproxima. Note que eu sempre tento ser o mais objetivo possível, só descrever a informação que é necessária. Você pode ser mais literário e descrever mais, mas sinceramente eu acho que isso pode dificultar a vida do desenhista. Mas é claro que também depende como você escreve, então eu não vou dizer que você nunca deve fazer isso. Mas minha dica é para ser o mais objetivo possível. Aqui na narração não tem muito o que vale a pena comentar, a não ser o fato de que eu não termino a frase da narração, né? O que, obviamente, é uma escolha consciente para criar suspense. Na última aula, eu vou falar mais sobre suspense e surpresa, especialmente no contexto gráfico, mas aqui você consegue ver uma forma de criar suspense usando o texto, que é não terminar a frase no mesmo quadro que a frase começa. No terceiro quadro, Felipe encontra a criatura. Aqui vale uma consideração. Você vai ver que eu não fiquei descrevendo como era a criatura em detalhes, por 2 motivos. Primeiro, porque a ideia desse quadro era mostrar o primeiro, né, a criatura como uma sombra, uma silhueta, né, para manter o mistério. E o segundo motivo é que esse visual foi estabelecido fora do roteiro. Depois que o Adam leu o roteiro, eu expliquei para ele mais ou menos a ideia do conceito, né, a ideia que eu tinha para a criatura, e como ela deveria aparentar, né? E mandei para ele diversas referências relacionadas ao de onde vem a minha inspiração, né? Para essa criatura. E aí, usando essas informações, o Adam desenvolveu um personagem original, né? Que ao mesmo tempo é uma criatura que é claramente alienígena, mas não parece tão ameaçadora, a não ser pelo tamanho em relação à criança. Aqui, a narração me ajuda para que eu não precise usar mais quadros, já que eu tenho só 2 páginas para criar toda a história. Então, ao invés de mostrar, eu contei em palavras por questões de falta de espaço para novos quadros. Esse é um dos exemplos de como tem momentos em que você vai ter que telegrafar, digamos assim, certos elementos da história, né? Dizer em texto mesmo, porque ou porque não tem espaço suficiente para mostrar isso em quadros, ou porque talvez você precise reforçar ou deixar o mais claro possível algum aspecto, algum elemento específico, né? Na página 4, né, desculpa, no quadro 4, o Felipe oferece a barra de chocolate ao Homem-Mariposa. Esse é o ponto em que a descrição lá do primeiro quadro, dele ter subido com a barra de chocolate, faz a diferença no plot. Isso não é um mero detalhe. E outra coisa importante de comentar aqui é a questão do ritmo. A história avança mais rápido do que poderia, já que eu coloquei aquela narração no terceiro quadro ao invés de incluir novos quadros antes desse. E o Adam fez algo que não estava no roteiro, depois você vai ver na versão final, que foi dividir esse quadro em 2, mostrando cada personagem num quadro, ou melhor, num triângulo separado.
Foi uma decisão tomada por motivos práticos para organizar melhor o layout dos quadros, mas também uma decisão narrativa, pois os personagens aqui ainda não se conhecem e há uma certa distância metafórica entre eles, o que a divisão de quadros ressalta bem. Com o quadro anterior dividido, Adam meio que eliminou o quadro 5, digamos assim. Ou melhor, substituiu seria a palavra, para melhorar o layout da página e os quadros não ficarem muito espremidos um no outro. E aqui vem uma outra lição do roteiro. Rever sempre seus textos. Na época em que a gente fazia essas HQs, a gente produzia uma HQ por semana, que mesmo sendo só 2 páginas, era um ritmo bem alucinante. Porque a gente tinha que escrever roteiro, desenhar, pintar quando desse tempo e colocar os textos tudo em uma semana menos, se possível. Era um trabalhão e como eu que fazia normalmente o letramento das HQs, eu não revisava os meus roteiros porque eu sabia que eu podia cortar coisas e reescrever diálogos quando os roteiros fossem os meus, né? E eu podia fazer sempre que eu quisesse. Um letrista não vai fazer isso se a história não tivesse sido escrita por ele, tá? Por exemplo, eu não fazia isso com os roteiros do Frank, a não ser em casos em que eu pedia para ele e conversava com ele se era possível fazer isso, mas eu nunca fazia isso de forma arbitrária, sem conversar com ele antes, porque, obviamente, cortar um texto de um autor é algo extremamente relevante, porque você pode estar alterando significativamente a história, o plot, o significado que ele quis passar, que daqui a pouco o letrista passa despercebido, então o letrista não vai tomar essas decisões sem o consentimento do autor. Mas, você tendo tempo para trabalhar seu roteiro, meu conselho é que você releia e reescreva seu roteiro várias vezes. Muitos roteiristas de cinema dizem que escrever é reescrever. E isso é muito verdade. Sua melhor história nunca vai ser a primeira versão do roteiro, isso é certeza. Hoje em dia é raro que eu tenha que fazer alterações estruturais numa história porque eu sou muito bem organizado. Mas eu reescrevo sempre bastante os diálogos. Primeiro, porque de início, eu normalmente coloco diálogos mais genéricos, placeholders, como a gente chamaria em inglês, só para saber o que vai ser falado e para poder me focar na estrutura. Então, eu só tenho ali a informação básica e o que eu preciso saber que vai ser conversado no diálogo. Só depois eu vou reescrever mesmo esses diálogos, escrever de verdade, digamos assim. E se eu tenho tempo, eu deixo o roteiro de molho por 1 ou 2 dias e depois pego de novo para reescrever. Eu faço isso várias vezes, dependendo da história, com 2 objetivos principais. Uma é fazer os diálogos ficarem cada vez mais orgânicos e naturais, e outra é para reduzir, sintetizar os diálogos. Quanto mais você conseguir fazer muito com pouco numa HQ, melhor. No quadro 6, o Homem Mariposa come o chocolate. E mais uma vez a narração em terceira pessoa resume algo que poderia levar vários quadros para estabelecer. Se você tiver espaço para criar novos quadros e desenvolver isso visualmente, é o que eu recomendaria. Mas, como eu disse, muito da produção narrativa envolve a tomada de decisão em relação ao espaço que você tem, o que foi o caso aqui. Ah, uma coisa que vale comentar também, de uma forma geral, na verdade. Note que todas as fontes do Felipe indicam o tipo de personagem que ele é. Não só que ele é uma criança, mas que ele tem uma visão mais otimista e romantizada da vida. Ele não ficou com medo da criatura, a não ser pelo susto inicial, claro. E ele estava disposto a entender a criatura e conhecê-la melhor, ao invés de simplesmente correr dela, por exemplo, o que seria esperado. O que significa tanto que ele ainda é jovem e não tem tanta noção do perigo assim, mas também que a situação na casa dele é tão ruim para ele, psicologicamente pelo menos, que ele prefere arriscar conhecendo um monstro. É algo que fica bastante sutil e pode passar despercebido, mas reforça o que eu disse na aula 8 sobre traduzir o psicológico e histórico do personagem em atitudes. Lembra das 3 características-chave que definem o personagem que eu comentei naquela aula? Felipe é ingênuo, otimista e bom. Sua ingenuidade vem não só da idade, mas do fato dele se refugiar na sua própria imaginação para fugir da realidade. Por isso também ele é otimista, pois fica mais fácil ser otimista quando você se ancora na ficção, que é um lugar que, teoricamente, sempre pode acabar bem, diferente da realidade, né? E ele provavelmente é bom por ter decidido não repetir o que quer que aconteça de conflito entre seus pais, que eu não mostro na história, mas deixo insinuado, com a criatura, né? Ao invés de ir para o confronto ou para a fuga
ele foi pela questão do diálogo e da empatia. E aqui entra outro exemplo interessante para falar sobre personagens. Como eu tenho pouco espaço para criar história, não dá para ficar mostrando o histórico do personagem para justificar as ações dele. Mas, graças ao fato de que o leitor é inteligente, consegue fazer inferências, consegue deduzir coisas que não estão ali a partir de poucos detalhes, né? E aí eu posso trabalhar com o histórico implícito. Por isso, lá no primeiro quadro, eu crio um contexto onde eu não preciso ser óbvio sobre o fato de que os pais do Felipe brigam o tempo inteiro. Apenas a troca de diálogo em off e a insinuação que eu faço na narração é suficiente para o leitor entender duas coisas: que os pais do Felipe estão lá embaixo, brigando, e que as brigas entre eles são constantes. A partir do sétimo quadro, a história começa a dar saltos maiores no tempo a cada quadro, com transições cena para cena que mostram uma passagem de tempo diferente e aceleram mais o ritmo. O quadro 7 insinua que já passou algum tempo, provavelmente alguns dias, e os personagens continuam interagindo. Aqui você pode notar que a descrição é maior do que as outras e que eu descrevo mais detalhes do contexto da cena. Eu faço isso nesse caso porque esse contexto é importante. Eu queria mostrar que Felipe estava tentando se comunicar com a mariposa e ensinar ele a falar de todas as maneiras que ele conseguia pensar. O que para uma criança foi mostrar seus brinquedos e desenhar coisas. No quadro 8, nós vemos que o interesse em se comunicar é correspondido pelo homem-mariposa, que tenta explicar de onde ele veio. E se você for bem atento, vai deduzir que ele está dizendo que veio de Marte. Eu podia ter feito o Felipe deduzindo que ele veio de Marte, mas eu preferi manter a sutileza. Uma que Felipe é uma criança, então achei mais adequado que ele até pode ter alguma ideia, mas não sabe bem ao certo, não sabe o nome dos planetas ainda, essas coisas. E outra que é mais interessante deixar o leitor deduzir por conta própria ao invés de ficar telegrafando a resposta. Se você teve tempo de ler algumas das HQs que eu deixei nos materiais complementares das outras aulas, vai perceber que eu com frequência prefiro deixar que o leitor deduza alguns elementos da história do que ficar o tempo inteiro batendo na tecla e explicando como se o leitor tivesse 4 anos. O quadro 9 dá outro salto no tempo. E a narração específica nos diz que já passaram algumas semanas, né? E o Homem-Mariposa começa a aprender a falar português, ainda que com dificuldade. Toda essa sequência do aprendizado do Homem-Mariposa não é só para bonito, tá? É para estabelecer um vínculo que os personagens criam um com o outro com o tempo e a amizade que vai se formando. No décimo quadro, nós temos um momento chave da história. A violência dos pais na casa atinge Felipe literalmente, e essa é a porta para o Homem-Mariposa entender o significado de conceitos mais abstratos como gostar de alguém. Note que aqui eu de novo prezo pela sutileza nas falas do Felipe. Então ele não fala, meu pai me bateu. Ele apenas diz que o pai não estava de bom humor. Isso é para reforçar a ideia de que Felipe lida com a violência em casa escapando da realidade, seja se refugiando no telhado, seja evitando falar diretamente sobre as coisas ruins. Mais uma vez, uma fala que traduz a personalidade do personagem dentro do que foi estabelecido até aqui. E o quadro 11 encerra a primeira página, com o Felipe tendo a ideia de abraçar o Homem-Mariposa para conseguir explicar o que significa gostar de alguém. Se não fosse uma sequência com narração em terceira pessoa, eu teria deixado esse quadro mudo, sem nenhum texto, para convidar o leitor para sentir o quadro ao invés de pensar racionalmente nele. Mas continuei usando a narração para manter a consistência dentro dessa página barra flashback. Mas, por isso mesmo, eu também fui sutil nessa narração, né? E tentei até ser um pouco poético para que a narração contribua para o sentimento do quadro, ao invés de ficar no caminho da interpretação emocional que eu quero que o leitor tenha. A página 2 também tem 11 quadros e segue os eventos da página anterior com os dois primeiros quadros, que contam como ponto de virada do segundo ato da história. Aqui nós temos um novo salto temporal para o fim do verão, quando as pessoas descobriram sobre o Homem-Mariposa e querem pegar ele porque, bem, esse é o clichê de toda história desse tipo, né? As pessoas têm medo diferente, ele é monstro, etc. E essa é uma coisa interessante para se notar também. Como eu tinha pouco tempo para contextualizar a separação entre os dois personagens, eu me aproveitei de um clichê que eu sabia que eu não ia precisar explicar muito, porque os leitores já viram tantas histórias desse tipo que eles conseguem tranquilamente deduzir por que as coisas estão acontecendo desse jeito, né? Então, mais uma vez, eu me apoiei no histórico implícito
para fazer a história seguir sem precisar ficar narrando em detalhes o que acontece. E essa é uma lição que eu acho bem importante na narrativa. Confie no seu leitor. Lembre que ele já leu diversas outras histórias parecidas, por mais original que seja a sua história. Nem tudo precisa ser esmiuçado nos mínimos detalhes. Você não precisa dar comida na boca para ele. Deixe que o leitor pegue o garfo e a faca e coma a refeição por conta própria. No segundo quadro, a gente tem o Homem-Mariposa indo embora com o Felipe meio que dando cobertura ali, né? Além de encerrar o segundo ato, esse quadro também encerra o flashback e faz uma transição para o próximo momento da história. E é claro que Felipe promete que um dia eles irão se encontrar de novo, porque, óbvio. No quadro 3, o terceiro quadro nos traz a primeira reviravolta da história, né? Onde vemos que o flashback que a gente acompanhou até ali, na verdade, é uma história em quadrinhos criada por alguém. Aqui a ideia é que o leitor fique na dúvida se aquilo que vimos antes era realmente real ou apenas fruto da imaginação do autor. Claro que não é relevante que o leitor fique em dúvida, né? Mas é interessante, dá digamos, um sabor a mais, né? E o quarto quadro traz um outro establishing shot e mostra que estamos em um evento de quadrinhos e o autor está autografando a edição do Homem-Mariposa, cuja história, pelo menos um trecho da história, a gente viu no flashback. Mas esse quadro faz mais do que isso, ele também coloca o autor interagindo com uma das crianças, que revela que não tem muitos amigos, né? Aqui a gente tem uma demonstração da bondade do personagem, né? Que ele ainda carrega consigo mesmo depois de adulto. Vendo que seu fã é uma criança solitária, ele dá algumas palavras de consolo e incentivo para fazer o menino se sentir bem. Mais uma vez eu reforço a importância de criar situações que traduzam a personalidade do personagem. Se fosse um personagem egoísta ou um personagem que não se importa com ninguém, ele provavelmente não faria isso, né? Mas já vimos que Felipe, quando era criança, pelo menos foi capaz de ser bom com uma criatura completamente diferente dele e que qualquer outro adulto teria medo ou tentaria matar, né? Então a gente já estabeleceu que ele gosta de ajudar as pessoas e qualquer tipo de criatura, seja humano ou não, né? Então ficaria até estranho se ele não tentasse fazer uma criança se sentir bem, especialmente considerando que ele sabe o que é ser uma criança solitária, ou pelo menos é isso que um histórico implícito da história lá na primeira página ensinou para o leitor. Vamos agora para o quadro 5. E no quinto quadro, se encerra a cena de interação com o garoto, onde o autor, que é o Felipe, né, faz o menino se sentir melhor, comentando como a mariposa dos quadrinhos é amigo do menino, né, e que mesmo que ele não tenha muitos amigos, ele tem pelo menos um ali na HQ. Isso nos leva de volta ao contexto do flashback, né, onde o Homem-Mariposa aparentemente era o único amigo do Felipe, ah, pelo menos quando ele tinha, né, a idade parecida com a desse garoto, desses meninos. Mas uma maneira de trazer para o leitor o histórico implícito do personagem, né? Aqui no quadro 6 a gente tem um outro establishing shot mostrando que o Felipe tá do lado de fora, né, da convenção que ele estava anteriormente, esperando um táxi. E aqui a gente tem mais uma reviravolta, por assim dizer, né? Porque vemos a silhueta do Homem-Mariposa no céu, o que faz o leitor perceber que, apesar do Felipe ter usado essa experiência para escrever uma história em quadrinhos, a HQ é, pelo menos, baseada numa experiência real, né? Independente do quanto ele colocou de realidade na história. Isso a gente não sabe porque a história mesmo não é mostrada em detalhes, né? A história da HQ dele. Fica propositalmente, eu fiz proposital, claro, propositalmente, não fica claro se o que o leitor viu na primeira página é uma lembrança do Felipe, como ele interpretou a lembrança dele e traduziu para HQ, ou um pouco de ambos. No quadro 7, o Felipe sobe o telhado de um prédio para encontrar com a mariposa, assim como fazia, né, antigamente, quando era criança. E vemos que a mariposa é exatamente igual ao descrito no flashback, ou seja, ao menos a criatura da HQ é real e bem fiel ao que Felipe desenhou. Até esse momento, o leitor não sabe se Felipe reencontrou o Homem-Mariposa outras vezes, né? Mas esse diálogo no quadro 8 esclarece isso, né? Fica claro que eles nunca mais se viram desde o que aconteceu quando Felipe era criança.
Mais uma vez, trabalho com o histórico implícito ao invés de ter uma narração explicando isso, que seria desnecessário e arrastaria o ritmo da história. O quadro 9 mostra os dois conversando no telhado, né, lembrando como eles faziam antigamente. Mas é claro que agora Felipe já não é mais tão pequeno em relação ao Homem-Mariposa. Uma coisa a ressaltar aqui e que se relaciona com o que eu comentei antes sobre o bairro querer a cabeça do Homem-Mariposa, né? Eu não me esforço aqui para explicar por onde o Homem-Mariposa andou, o que ele fez, porque isso não é relevante para a história, né? Assim como não é relevante saber todos os detalhes da vida do Felipe desde que eles se separaram até ali. O que realmente importa é que eles estão se reencontrando no presente, depois de décadas sem se ver e sem ter notícias um do outro. Aqui no quadro 10, note que eu digitei apenas Felipe, né? Como esse quadro é um momento onde o importante é o diálogo, eu não preciso ficar descrevendo coisas como cenário, por exemplo, porque ou como ele se move e tal, porque é irrelevante. Tanto que o Adam nem colocou o cenário lá na versão final do quadro, que depois você vai ver. O que importa é o que o Felipe está falando. E aqui vale um comentário sobre algo que o Adam pescou, digamos assim, sem eu especificar no roteiro, mas que deveria ter especificado, tá? Ele desenha o Felipe segurando uma das HQs porque o Adam entendeu pelo contexto da história e pelo diálogo do quadro que o que o Felipe está falando tem relação direta com a HQ que o personagem escreveu, né? O Felipe está dizendo como a Mariposa sempre teve com ele de certa maneira porque ele transformou a criatura numa história em quadrinhos. Se eu estivesse fazendo esse roteiro para um desenhista que não tivesse tão acostumado com o meu estilo de história, é possível que o desenhista tivesse deixado isso passar despercebido, porque não é um dever dele deduzir coisas que não estão no roteiro. É dever do roteirista especificar no roteiro o que é importante para a história e não ficar descrevendo o que não é relevante para deixar o desenhista trabalhar sua criatividade. E nem todos os desenhos são perspicazes como o Ada, e cada um tem seu próprio método, tá? Tem desenhista que só vai desenhar o que for especificado, outros vão além, outros também escrevem, vão ter sua própria interpretação, às vezes interpretar diferente daquilo que você descreveu e assim por diante. Por isso é importante conhecer bem o processo de quem vai desenhar a sua história, pois cada um opera diferente. Eu sei que não é tão simples assim no começo, tá? Quando a gente está começando, tem elementos que parece que a gente precisa escrever e depois descobre que não precisa. E tem elementos que a gente não se dá conta ou esquece que precisa mencionar. Então você precisa ficar atento a isso, tá? Minha dica é, se você já tiver algum desenhista que vai ser seu parceiro e que vai desenhar a sua história, passa o roteiro para ele olhar sem ser para desenhar primeiro, só para conferir e ver o que ele acha. Pode ser que ele tenha alguns bons apontamentos para você ajustar melhor o roteiro. Se não tiver, passa o roteiro para alguém de confiança, alguém que você sabe que não vai ficar só te elogiando, que vai ser sincero, alguém que você sabe que vai investir tempo e prestar atenção na hora de ler o seu roteiro. Todo roteirista precisa de revisores desse tipo, esses são os verdadeiros heróis do roteirista, para ser bem sincero, porque eles é que têm o primeiro contato com o roteiro e vão conseguir detectar problemas na sua estrutura, na história, nas descrições, etc. O último quadro faz o que a gente chama de callback, uma chamada a outro momento da história, o momento em que Felipe abraça o Homem-Mariposa para tentar fazer ele entender o que é gostar de alguém, lá no quadro 11 da primeira página, lembra? Embora o enquadramento dos dois quadros seja o mesmo, para fazer os paralelos necessários entre as duas cenas, há uma diferença fundamental. Enquanto da primeira vez o Homem-Mariposa não reagiu porque não sabia o que era um abraço, dessa vez ele entende exatamente o significado e retribui o abraço. Nesse último quadro, a narração retorna e vale o comentário do porquê a narração em terceira pessoa sumiu quando a gente chegou no presente. Essa, na verdade, foi uma maneira de estabelecer uma distância entre o flashback, ou se preferir, entre a história de ficção da HQ e a realidade. No momento em que eu paro de usar a narração em terceira pessoa, eu coloco o leitor no presente, acompanhando a história em tempo real, digamos assim, e separando os dois tipos de narrativa, né? E o leitor, por ele já estar acostumado a ler quadrinhos, né? O leitor que estiver acostumado a ler quadrinhos, ele vai automaticamente, sem pensar, nem inconscientemente, ele vai conseguir entender que agora ele está vendo uma história acontecendo no presente. E assim, né, o leitor consegue entender que a gente passou para o mundo real, para o presente ou ambos. Esse é um bom exemplo do que eu expliquei em aulas anteriores sobre fala e narração, como a narração em terceira pessoa estabelece que a história já aconteceu, né, que a gente não está mais vivendo naquele momento, assim, lembrando dele, por assim dizer. E a narrativa retorna no último quadro para lembrar o leitor que essa é apenas uma história. Mas por que eu ia querer lembrar o leitor que isso é uma história? O propósito da história não é justamente fazer o leitor esquecer do mundo real enquanto está lendo a história?
Porque a narração final encerra não só a história, mas também conclui o tema da narrativa. Lembra que a gente teve uma lição sobre encerramento de história, né? E o tema da narrativa é usar a imaginação e a fantasia para não se sentir sozinho e fugir da realidade difícil quando for necessário. Nesse contexto, a história serve também como um escapismo para o leitor que pode estar passando ou pode já ter passado por situações parecidas. Não de ter encontrado uma criatura alienígena, claro, né? Mas de lidar com a realidade e a solidão usando a ficção. Então a narração final acaba sendo um pedacinho de metalinguagem onde eu dou uma piscadela para o leitor, digamos assim, dizendo para ele, olha, eu sei como você se sente, essa história é para você, aproveite e espero que essa história te ajude de alguma maneira. Eu sei que pode parecer meio bobo, mas realmente acredito que a arte, em especial a narrativa, pode ajudar a gente a seguir em frente, desde que, é claro, a gente saiba enfrentar nossos problemas e não só fugir deles o tempo inteiro. Mas a ficção serve também para isso, para fazer a gente escapar e fazer a gente não esquecer do mundo lá fora. E ele pode fazer as duas coisas, como eu espero que tenha sido o caso nessa história em particular que eu escrevi. Bom, eu mostrei a versão final da HQ em partes, né, em outras aulas para dar explicações pontuais sobre certas coisas. Mas aqui estão as duas páginas com a história completa. Tudo que eu comentei no roteiro sobre narrativa acaba sendo reforçado ou melhorado pela arte e pela pintura. Note que o Adam, que também coloreou a HQ, faz um tipo de sépia meio monocromático no flashback para reforçar a ideia que não estamos no presente ou no mundo real. Já no momento que pulamos para o presente, a história passa a ter mais cores, né? Com uma pintura mais próxima da realidade. Também vale comentar um pouco a respeito do layout das páginas, né? Que aí é uma colaboração entre o roteirista e o desenhista. Mas note que alguns quadros espelham uns aos outros conceitualmente. Né? Os quadros 8 e 11 de ambas as páginas têm exatamente o mesmo tamanho, e tanto na página 1 quanto na página 2, né? Essa sequência da 8 a 11, elas estão dispostas um do lado do outro em linha reta. Isso cria paralelos conceituais entre ambas as páginas, mostrando a evolução tanto do Felipe quanto do Homem-Mariposa. Se no quadro 8 da página 1 o Homem-Mariposa e Felipe ainda estavam tentando entender um ao outro, no quadro 8 da página 2 eles conversam como iguais, entendendo um ao outro perfeitamente. Enquanto no quadro 9 da primeira página o Felipe está triste, com o olho roxo, na segunda página ele está feliz. E o quadro 11 de cada página é o mais óbvio, e eu comentei já especificamente sobre ele antes. Isso pode ser tanto algo que o desenhista decide fazer baseado no contexto, ou seja, baseado na interpretação que ele faz da sua história, quanto pode ser algo que você especifica no roteiro. Vai depender da relação que você tem com o desenhista. De qualquer maneira, é bem provável que o desenhista faça layouts e rascunhos bem básicos para testar a narrativa gráfica antes de partir para a produção das páginas. É nessa etapa do rascunho que você pode fazer as adaptações que precisar, né? Fazer correções, e às vezes acontece até de você ter novas ideias inspirado pela maneira como o desenhista pensou nas páginas, nos rascunhos, né? Bom, eu espero que essa aula ajude você a ver a criação do roteiro de maneira mais prática e simples. Fazer um roteiro de quadrinhos não é uma tarefa tão difícil, mas vai precisar que você tenha certa atenção e certa dedicação ao que você pretende fazer com a história. E que, de preferência, você não se perca, né? E se desvie dos seus objetivos, o que acontece com muito mais frequência do que você poderia imaginar. Bom, estamos quase no fim do curso. A próxima aula vai ser a última, por isso eu separei ela para fazer algumas considerações finais, trazendo dicas bem pontuais e eu acho bem importantes e relevantes para você. Te vejo lá.